tudo quanto tem fôlego, ó, louve o nome dele. Ai, irmã Loide, eu não tenho voz, eu sou meio desafinada. Não tem problema, faz uma declaração de amor para o Senhor. Fala: Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, eu quero te adorar, me ensina a te adorar. E Ele vai encontrar você essa noite, porque Ele procura os adoradores, os verdadeiros adoradores. E se você fizer uma declaração de amor para Ele, Ele vai te achar. E se Ele te achar, você está garantido. Aleluia. Adore o nome do Senhor. Encontro calma na oração.
seu perdão encontro paz. O perdão é uma coisa maravilhosa. E falando, sabe por que encontra paz? A maioria das pessoas não entende o que é o perdão, não sabe direito o que é o perdão. Esses dias eu vi uma coisa, só introduzindo aqui antes de... Uma frase que me impactou muito num ensinamento sobre o perdão. A pessoa falou assim: quem não perdoa é tão idiota ao ponto de achar que ele toma veneno e o outro que morre. Né? Ele é tão bobo que o idiota é um pouco provido de cérebro, né? Quer dizer, que ele pensa que ele não perdoa, eu não vou perdoar. Faz mal só para ele. É igual aquele que toma veneno esperando que o outro morra. Pois é. Livro de Juízes, capítulo 6, verso 12 a 16. Eu queria, enquanto você acha, dar aqui de palavras, que de pessoal já dei vários. Um abraço no pastor Aldino, né? Eu tenho alguns pastores que cada dia se tornam mais meus pais, né? E o pastor Aldino tem um desses que eu encontrei por aí, e que a gente aprende a amar como pai, como esse ministério. Pastor Gilberto, a irmã Maia, né? Que nos trata tão bem, né? E de vez em quando nós já temos até um quarto lá na casa deles, né? Chega lá, já vou me dar a minha chave aí, eu já vou, né? Graças a Deus. Essa é a comunhão, é a graça de estarmos aqui. Juízes 6, do 12 ao 16, diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, então por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou a ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Falar de vitória, falar de, né, contar a história de Gideão, que os 300 rodearam, acenderam as tochas, atiraram os cântaros, fizeram barulho, fizeram movimento, assustaram os inimigos. Eram 300. O exército que estava para atacar Israel, 125 mil, se não me falha a memória matemática aqui. Eles tinham, no começo tinham 35 mil, já era pouco. E Deus reduziu a 300 para dizer: olha, para vocês não ter nenhuma dúvida que quem venci fui eu, não foi vocês. Nenhuma dúvida. Porque você vai com 10 mil falando: eu tenho 10 mil que vale por 10, cara. Agora, 300 para 125 mil não tem conversa, né? Mas eu queria me ater numa expressão desse texto que fala assim, quando Deus falou para ele assim: o Senhor está com você, respondeu poderoso guerreiro. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que está passando tudo isso? Que negócio é esse? O Senhor está conosco e, né? O que estava acontecendo? Israel, se você ler no livro, no capítulo 9 de Neemias, conta a história que Israel era assim, ó. Não é nada diferente da realidade de hoje. Eles estavam bem, se afastavam de Deus, né? Aí a coisa ficava preta para o lado deles. Deus, meu Deus do céu. Aí chegava aqui, sossegava, mas exatamente isso que diz no capítulo 9 de Neemias. As coisas apertavam, corria para Deus, as coisas afrouxavam. E nessa época, eles já estavam cultuando outros deuses, tinha altar para Baal, estava uma bagunça. Um povo que Deus tirou lá do Egito, que viram um milagre atrás do outro, que Deus mandava todo alimento diário para eles, né? Que faltou água, saiu água da rocha, uma história muito, né, cheia de um milagre. E eles
de repente acharam que tinham que cultuar outro Deus. E por causa disso, veio para eles, os midianitas, invadiram e cercaram eles, escravizando eles. Eles estavam dependendo. Então, o camarada plantava uma lavoura, eles deixavam o cara trabalhar todinho. Na hora de colher, eles iam lá e colhiam, os midianitas. Tudo o que criavam, tudo que eles faziam para comer, eles passavam fome, eles tinham que estar escondendo comida. E Gideão, nesse momento, quando Deus falou com ele estava malhando trigo no lagar. Lagar, falar isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas é o lugar onde eles pisavam a uva, né? Era um tanque. Não é. Por que lá ele estava fazendo lá? Para ficar escondido, porque normalmente o trigo se malhava na eira, um lugar aberto onde você ia lá e malhava ele de outra forma, onde tinha espaço, precisava de vento às vezes para tirar o pó do grão do trigo. E eles estavam lá. E Gideão escondidinho lá malhando o trigo nele. Ele deve ter até assustado quando viu algum barulho, porque achou que eram os midianitas que iam pegar, falaram, esperaram, iam malhar o trigo agora. Antes iam buscar na roça, agora já querem malhado. Então tudo que eles faziam, eles falaram, então Gideão estava extremamente, falava, poxa, mas meu pai fala de Deus. Meus amigos falam de Deus, meus companheiros falam de Deus, falam para mim. E está acontecendo tudo isso, e de repente está com essa cabeça, Deus chega lá e fala, Senhor, chegou aqui, agora nós vamos conversar, agora você vai me explicar por quê. Né? E Gideão, Deus chegou para ele, olha, você vai libertar o povo dessa confusão toda. Esse povo precisa ser libertado. Eu preciso de alguém, precisa você. Falou, Senhor, me desculpa aí, mas do jeito que eu ouvi falar que o Senhor fazia, tudo bem, mas hoje, por que nós estamos passando tudo isso? Né? Como é que eu vou sair guerrear com esse povo lá para morrer? Eu prefiro morrer aqui, que pelo menos aqui a gente tem onde se esconder, está se virandinho aqui, né? Então ele estava frustrado. E aí eu fui olhar a história de Gideão também. Uma história muito esquisita. Olha a autoestima dele aqui, quer ver? Senhor, versículo 15. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante em Manassés. E eu sou o menor da minha família. Quer dizer, ele vem de um menor para o menor para o menor, que ele estava quase nada. Só que tem mais um detalhe. A tribo Manassés, né, era filho de José. Aquele mesmo que foi vendido, foi lá para o Egito. Então tinha os dois filhos dele, Efraim e Manassés. O pai de José, Jacó, antes de morrer, mandou José foi visitar ele com os dois filhos, falou, deixa esses dois filhos, eu vou fazer como se fossem meus. E ele teria que abençoar. E o que receberia a principal bênção é o primogênito. Né? Quando ele chegou com os dois filhos na frente do avô para receber a bênção, que eles iriam receber a bênção do avô como filho dele. Porque fariam parte das 12 tribos de Jacó lá na frente. Das 12 tribos de Israel. Chegou lá, está Manassés e está Efraim. Né? José pegou, não, pega o Efraim, vai debaixo da mão direita, o Manassés, e o Efraim da mão esquerda, que a mão direita da bênção é a bênção maior, a bênção importante. Jacó pega, põe a mão esquerda na cabeça e cruza a mão. Quer dizer, o Manassés já começou a zarada ali. Então, Efraim, que recebeu a bênção menor, recebeu a bênção maior. O Manassés, né, ficou com a menor ali. Então, o complexo de inferioridade de Gideão vem de uma hierarquia enorme, lá da herança que ele recebeu. E ainda, o Jacó falou assim, bom, o pai dele falou, não pai, o velhinho estava lá, meio gagá já, né? Aí ele foi lá, vamos, pai, está errado. Esse aqui é o mais velho. Ele falou, não, eu estou sabendo. Foi Deus que mandou fazer assim. Eu já dizia, poxa, mas foi Deus. Eu não estou bem com aquela história ainda da bênção vir para outra tribo, o Efraim, e eles tiveram que, durante a marcha lá do povo, eles tiveram que andar sob a bandeira
da tribo de Efraim, ou da tribo de Manassés. Tiveram que andar, está lá no livro de Números. Então você imaginou, ele pensava em Deus, quem que era Deus para ele? O camarada que pegou e tirou a bênção principal dele lá na tribo dele. Né? Que depois ele só ouvia falar de Deus ali, né? Ouvia falar de Deus entre seus amigos, seus colegas, seus pais, mas via aquele sofrimento. Falei, poxa, mas que Deus é esse? Quem que é esse? E ainda tem que fazer todas essas coisas, porque o rito judaico que eles tinham é um rito bem pesado. Nada perto do que nós fazemos hoje. Então Deus para ele era o quê? Um estraga-prazer, que permitia sofrer, e que dava uma carga imensa para ele. Só que ele era muito bem ensinado. Tem um detalhe aqui que ele fala, quando ele viu Deus, ele se atemorizou, porque ele sabia, ele aprendeu que quem vê a Deus, morre. O ensinamento era, quem vê a Deus, morreria. Ele sabia disso. Mas Deus falou, não, calma aí, você não vai morrer não. Por que eu trouxe essa característica de Gideão? Porque às vezes, na nossa vida, as circunstâncias, as situações nos levam a nos deixar escravo do João Ninguém. O João Ninguém já é ninguém. E às vezes a gente se sente para baixo dele. E daí vem muitas frustrações. Eu queria hoje falar sobre frustrações. Por quê? Por que as pessoas se frustram com Deus? Algumas razões eu encontro por aí muita gente frustrada. Muita gente porque, sinceramente, se todas as pessoas que nós encontrassem conhecessem a Deus e não a nossa religião, todas elas estavam aqui. Vou repetir. Se todas as pessoas que nós encontramos por aí pregar o Evangelho, se eles conhecessem a Deus, se nós conseguíssemos fazer eles conhecer a Deus e não conhecer a nossa religião, eles estavam aqui. Porque Deus é um cara, como é que fala aqui? Trilegal, né? Deus é bom demais. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Deus é maravilhoso. Só que uma das primeiras coisas que o ser humano faz para se frustrar com Deus, eles reduzem, eles estragam, eles diminuem Deus de uma forma tão grande, a ponto de deixar ele pior que um homem. Quer ver? Pensa quem tem filho sabe disso, quem não tem, imagina com clareza. Um filho pega um carro potente, o pai deu de presente para ele. Pega esse carro, vai no boteco, enche a cara de cachaça, de repente cheiram as carreiras de droga, fica doidão e pega o carro e se manda para a estrada. E na infelicidade, o pai ele sabe que está ausente, o pai está com deu tanta dor de cabeça para o pai, e na infelicidade esse filho sofre um acidente. Quando esse pai tem essa notícia, qual que é a reação desse pai? Vai correndo para o hospital, chorar do lado, até saber se o filho está bem, se não está, se tem risco de vida, e fica, amanhece, gasta tudo que tem para recuperar o filho e tal, por mais ruim, por mais trabalho, por mais sono que fez ele perder, por mais. Isso é um ser humano. Tem gente, vou chegar mais pertinho de vocês, tem gente que trata Deus desse jeito, acha que Deus nem é isso capaz de fazer. Qualquer coisinha se frustra com ele. Qualquer coisinha acha que Deus o abandonou, que Deus não ama mais ele, que tudo acabou, por um motivo que nós vamos ver alguns aqui. Gente, pensa bem, se nós tivermos, eu vou dizer, a loucura de pensar assim, de não parar para pensar num momento desse, que em algum momento a gente pensa isso, a gente perde o nosso tempo servindo a Deus, porque servir um Deus que tem um amor menor que o meu, que pode menos que nós, que sentido tem?
Nós não conhecemos daí o Deus que a gente serve. Porque um pai humano, ele faz tudo que um pai é capaz de fazer por um filho. E a gente acha que Deus, porque aconteceu qualquer coisinha, Deus me abandonou. Ah, não quero. Na realidade, sabe o que é? Por que tem muita gente por aí frustrada com Deus? Porque ele não conheceu a Deus de verdade. Conheceu uma igreja, conheceu um monte de regra, conheceu um monte de pode e não pode. E eu vou dizer, esse negócio é muito chato. Quem conhece, quem serve a Deus só por isso, não tem o que faça a pessoa ser uma pessoa alegre, animada com Deus. Esse negócio, ela vai fazer uma coisa, não dá. Vai fazer outra, não pode. Outra, não. Isso é chato demais. E aí as pessoas acham que no nosso servir a Deus é só isso. É só um jeito de vestir, é só um jeito de andar, é só um jeito de pôr a Bíblia embaixo do braço e andar na rua. E aí? Quem vai querer ser um de nós desse jeito? Se nós só mostramos para eles coisas que eles podem se decepcionar. É como, às vezes fazemos coisas como se eles estivessem vendo os midianitas estragando a lavoura dos outros. Estragando a lavoura. O jovem, o que ele pensa? Eu vou para essa igreja, vai estragar tudo minha lavoura. Poxa, como é que eu vou sair com as meninas aí? Porque ele vai conhecer só o lado, né? O outro acha, não, mas vou ter que deixar disso e disso, daquilo. O meu sábado, a minha sexta-feira, meus amigos, minha cervejinha, minha coisa. Vou deixar, vai estragar minha lavoura se eu for lá. Os midianitas vão tomar tudo. Porque não conhece Deus de verdade. Por que as pessoas se frustram? Primeira coisa, por coisas que aconteceram em suas vidas que acham que Deus não deveria ter permitido. Tem pessoas que são frustradas por Deus, por quê? Vamos lá, como é que se explica para uma mãe que perdeu um filho? Ela nunca vai dizer, Deus, por que você permitiu um negócio desse? Como é que se entende isso? Uma situação na vida, um filho que se desencaminhou. Eu estou meio ruim, estou um pouco cansado já agora à noite, mas um filho que desencaminhou, uma situação difícil. Às vezes a pessoa fica frustrada com Deus, que já não conhece Deus direito. E daí acontecem essas coisas erradas na vida, essas coisas para entristecer a pessoa. O que ela fica pensando? Mas que Deus é esse? Ainda tem que fazer aquela oração, Senhor, se Tu existes, me mostra isso, ou faça isso. Né? Tem outros que se frustram com Deus, porque se balizam nos seus próprios interesses, no seu próprio ego. Ela quer, por exemplo, ela quer ir numa igreja para receber de Deus. Ou quer ir numa igreja para ter uma função lá. Ou quer ir numa igreja para ficar sentado aqui. Igual a gente, é gostoso ficar aqui. Mas só ficar aqui não adianta nada. Tem um caminho todo. Ah, eu queria tocar lá. Tocar teclado, igual as pessoas tocam lá. Ah, eu sei tocar melhor que o fulano e ele que está tocando. Totalmente torto. Reduz o seu servir a Deus. A coisa que mais se vê hoje são pessoas que olham para a igreja e falam assim, você é daquela igreja lá que... Sabe o que eu digo? Que você fica enchendo o pastor de dinheiro lá? Por quê? É isso que às vezes fala lá fora, porque às vezes você não fala da tua experiência com Deus. Você é daquela igreja lá que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. É isso que ele vai ver. E isso não traz ninguém para cá. Muito pelo contrário, tira para fora daqui. Vive uma religiosidade. Servir a Deus para ele é seguir regras, carregar fardo e ouvir não. Na minha juventude, eu praticamente joguei fora a minha juventude, porque eu estava na igreja, naquela época, nós nem usávamos, foi a época que saiu aquele o agasalho da Adidas de três listinhas, nós nem podia comprar aquele negócio, porque o pastor já dizia que nós ia jogar bola, para uma coisa, já era aquela coisa. Então foi uma opressão tremenda.
eu fiquei na igreja de teimoso, até quando eu tive o meu dinheiro para me desviar. Por enquanto dependia do meu pai, ele não deixava. Tinha que ir para a igreja, senão... Aí eu caí fora da igreja por um tempo. E aí depois eu vim conhecer a Deus de verdade. E dentro da igreja desde os 7 anos de idade. Fui líder de grupo, cantei. Não vem dizer que eu era um... Não. Fui líder de grupo, cantava, tocava na igreja e não conhecia Deus. Como eu conheço hoje. E eu temo que tem muita gente sentada nesses bancos que vive situações assim. Que vive um livro de regras. Não curte nem compartilha Deus. Hoje é legal. Curtir e compartilhar. Deus para mim é para curtir e compartilhar. Né? Nós estamos chegadinhos assim, eu e ele. Mas deu trabalho para mim passar por isso. Você não aprende na escola assim de um dia para outro. Né? E para quem acha que é tudo fácil, não, tem um preço a pagar. Igual o Gideão. Fala, Gideão, você vai ser um guerreiro aqui. Mas olha a tua história aqui. Olha a tua historinha aqui. Olha o que você passou. Né? Mas Deus via nele um valor como vem você que está aqui. Às vezes você está com o coração frustrado, machucado, chateado, todo usado que eu posso falar aqui. Mas você também é outro lado de Deus, amado. Muito fraquinho, né? Eu vou dizer de novo. Você é um amado, você é uma amada de Deus. De um amor que não tem limites. Não tem limites. Você sabia que o amor de Deus não tem limites de tal forma que nós que estamos aqui bonitinho na igreja, cantando, orando, que temos o mesmo amor daquele que está caído lá na sarjeta lá, que tomou umas cachaçinhas e caiu lá. Ele é amado do mesmo jeito, você não é melhor que ele não. Nem eu. Por isso que nós temos que ter o amor de buscá-los. E eles também têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Sentiu vontade de buscar algum? Ou é muito confortável nós estar aqui curtindo esse Deus maravilhoso? Quando você conhece Deus de verdade, a primeira coisa é igual uma criança quando ganha presente. Fala, ó aqui, ó, que bonitinho. Você vai falar, esse Deus é bacana, olha. Mas você não vai ser aquela pessoa chata para o teu colega de trabalho. Ele vai estar ao teu lado e vai dizer assim, poxa, que legal. Sabe, pastor, eu tenho uma prática, eu trabalho do lado de empresários, a minha vida é bem... E eu nunca, em lugar nenhum que eu chego assim, eu sou pastor, sou crente. Nunca falei. Ah, você tem vergonha do evangelho? Eu falei, não. Eu tenho inteligência para pregar o evangelho. Eu dava aula na Fundação Getúlio Vargas, não lembro se eu contei aqui essa história. E o franqueado, meu amigo, um dos franqueados, era ateu. E aí comecei a trabalhar, ele me chamou para fazer mais um trabalho para ele, ajudar ele. E tal, e conversa vai, e daí começamos a viajar junto e tudo e tal. Tinha um belo dia, nós estávamos viajando. Ele falou assim, você é crente, né? Eu não fiz aquela papagaiada que ela fala assim, graças a Deus. Né? Falei, sou sim, por quê? Porque você faz esse negócio trambólico, você acha que você é um anormal. Né? E essas pessoas têm que entendido você como uma pessoa normal. Falei, sou sim, por quê? Ah, você podia me falar de Deus. Falei, não, eu quero que você me convença a ser ateu igual você. Eu quero ouvir você, você é um cara inteligente. Falei, não, Irani, espera aí. Você sabe que eu tenho olhado a tua vida. Eu sabia que você era crente. E você sabe, perdão que eu vou me exibir um pouco aqui, tá? Ele falou, você sabe que eu te admiro você pela tua inteligência, pela forma que você conduz as coisas. Eu sou um admirador teu, estou dizendo isso hoje. Falei, tá bom, que bom, feliz em saber isso. Não, eu me acho até melhor do que isso às vezes, mas hoje não, né? Que a gente tem uma humildade assim, sabe, às vezes. É verdade. Quem não se acha? Mas você sabe que e eu raciocino muito, e raciocinando sobre conhecer você, eu aprendi uma coisa. Eu falei para minha esposa, falei, olha,
A esposa dele me conhece também, falou, olha, tem uma coisa que não fecha. Fala, eu sou ateu. Como é que um cara como o Eroni, que é tão inteligente, crê em Deus do jeito que ele crê? Eu não sou muito mais inteligente que ele para ter tanta certeza assim que Deus não existe. Falei, tá, e daí? Foi daí que é o seguinte, eu acho que Deus existe mesmo. Porque eu posso ver em você que Deus existe. Eu nunca tinha falado uma palavra para ele, de Bíblia, nem de Deus, nem de nada. Apenas trabalhando junto, conversando e convivendo com ele. Pregue a palavra todos os dias. Se for preciso, use as palavras. Se não me engano, foi Santo Agostinho que falou isso, se não me falha a memória. Pregue a palavra todos os dias. Se for preciso, use as palavras. Testemunho. O que você fala, às vezes tem 10% do valor do que você vive, do que você é. Razões porque as pessoas se frustram com Deus. Confundem e limitam o amor, a graça, a misericórdia, a fidelidade de Deus às regras de uma igreja. Difícil falar isso dentro de uma igreja como a nossa. Mas se você não souber separar quais são as regras da igreja que são necessárias, senão vira bagunça. E o que é servir a Deus, o que é o amor de Deus, e você só viver as regras da igreja, você não aguenta. Por que muito jovem cai fora da igreja? Porque, às vezes, eu posso falar com alguém que já viveu isso. Colocam tanto fardo nas costas do miserável, que ele não aguenta, vai embora. Não tem oração de mãe que segure. Começa a inventar muita coisa. Outra razão, vivenciaram a igreja como um tribunal, com trocentos juízes, um pastor delegado e muito fiscal do Senhor. Tem muita gente hoje, tem muita mãe, sei que tem mãe aqui que ora por um filho voltar para a igreja, que aconteceu isso com ele, que a própria igreja pôs ele para fora. Gente, eu não posso entender um negócio desse. De pastor, de gente que vive, de irmão que vive policiando a vida do outro. Isso não tem a ver com você nem com nós. Deus falou, vá e prega o evangelho. Ensina, ide ensinar todas as nações. Essa é a nossa função. E Jesus ainda foi mais, falou, olha, tem uma certa vez, um camarada, foi lá e semeou trigo no campo. E veio o inimigo e semeou o joio no meio. E já chegou o fiscal do Senhor e falou assim, olha, vamos arrancar esse joio aqui, porque não dá para ir junto. Ele falou, peraí, não, deixa isso comigo. No dia da colheita, eu separo um do outro. Agora tem gente que rasga essa folha da Bíblia e quer fazer isso aqui. Igreja é hospital, não é tribunal. Igreja é hospital, não é tribunal. E por tratar como tribunal, hoje eu vejo mães chorando. Todo lugar que a gente vai em círculo de oração, em confraternização assim, tem mãe pedindo oração por um filho, vai ver a história que aconteceu. Em algum momento, a igreja foi impiedosa com ele, alguém. Às vezes a igreja nem ficou sabendo. Jesus falou outra vez. Teve um momento, tinha um pastor que tinha 100 ovelhas. De repente, uma delas, teimosinha, aquela, né? Aquela cruzinha, que na igreja tem umas peças raras que é, pelo amor de Deus, né? É só o amor de Deus mesmo, né? Aquela ovelhinha saiu, no intervalo, quando fecharam o olho para orar, ela caiu fora, né? E foi embora, sumiu. O que esse pastor fez? Falou, vocês que estão aqui cantando, fiquem aí cantando. O meu papel não é ficar aqui cantando com vocês, o meu papel é ir lá buscar aquela que foi embora.
E eu vejo gente que ocupa púlpito assim, que não lê esse negócio. E aí um monte de gente que escuta essa pessoa faz assim também. E depois vem orar para Deus consertar todo esse problema. Deus fala assim, mas eu deixei tudo escrito, ensinado, o que vocês estão fazendo errado? E as pessoas se frustram, porque elas veem Deus um tribunal que fica lá dizendo, ó, se você errar isso não pode, você tem que sair daqui, isso aqui tem que... Peraí, isso aqui você fica tantos dias, não sei do que. Claro, isso tem coisa que tem que ser feito. A igreja tem as suas regras, mas a regra maior, ela diz, se uma ovelha sair fora, vai lá buscar ela. Essa é a missão. Nós estamos aqui para trazer gente para dentro, não para empurrar para fora. E aí, tem outros. Se você não vive no nosso meio, me perdoe, mas eu tenho que falar algumas coisas, que olhar para dentro de nós também aqui. Tem outros pastores, obreiros, que quando a igreja fica com meia dúzia, ele fala a maior asneira que eu já vi. Está ficando só os santos do Senhor aqui. Santo é no céu, não é aqui. Aqui é lugar de pecador. Aqui é lugar de quem erra. Aqui é lugar de quem tem problemas. Aqui é lugar de quem precisa ensinamento, quem precisa cuidado, quem precisa um bálsamo no coração, quem precisa uma palavra agradável. Aqui é lugar de quem precisa, que tem ferida. É um processo de santificação. E o processo nós vamos errar. Eu estou aqui falando para vocês, mas tem dia que eu passo vergonha das coisas que eu faço. Mas saber que eu faço errado e me arrepender e voltar a pedir, o Senhor tem a misericórdia, o amor dele de novo. O amor dele é grande. E o seu perdão não tem limites. Aliás, o seu amor não tem limites, senão o seu perdão encontra paz. Ele está voltado para você, para o cuidado. Daquele momento triste, a depressão te pegou, você precisa de um ombro amigo, alguém para conversar, tem que ter aqui. Às vezes tem horas que é só Deus, você não quer falar com ninguém. Você vai lá no seu quarto, ora, deita na cama. Né? Tem gente que fala assim, não, tem que ajoelhar, não, tem que ajoelhar. Eu não vou ajoelhar coisa nenhuma, eu vou lá e deito e falo, Senhor, eu estou quebrado hoje, mas eu preciso de um carinho do Pai aqui. No momento que eu tinha a minha empresa grande, eu faturava em torno de 1,5 milhão por mês, tinha 28 caminhões na estrada, carretas. E de um dia para outro, meu principal fornecedor falou, você não é mais meu distribuidor. Acabou a empresa de um dia para outro. Eu não tinha o que fazer. Sabe o que fazia de madrugada? Eu acordava, eu tinha o meu travesseiro, nem minha esposa sabia disso. Ia lá, colocava o travesseiro no braço do sofá e falava, Senhor, isso aqui é teu colo, é o único lugar que eu sinto paz. Eu quero me refugiar agora, eu preciso de um carinho de pai. E eu ficava ali um tempo deitado no sofá, não tinha sono, tinha vontade de chorar, mas daqui a pouco algo ia mudando em mim. E aonde eu encontrava paz para me voltar e dormir, e acordar no outro dia e correr atrás. Mas nesse momento ele me deu confiança, falava, olha aqui, essa empresa eu achava que era o fim do mundo. Mas de um tempo em diante ele começou a me entender, falou, essa é ruim para você, eu vou te dar uma melhor. Eu vou te dar uma melhor. Eu vou fazer algo melhor com você. Eu podia me frustrar com ele, falar, Senhor, quem que é você que me pegou e me arrebentou, deixou acontecer isso comigo? Tudo que eu tinha, o cara lá que vai ficar com a distribuição, um cara dos mais salafrários que eu conheço. O Senhor tira de mim, deixa tirar de mim para ir para um cara desse. Eu podia ter feito isso. Falei, quem é o Senhor? Olha, Senhor, veja quanto nós investimos lá na África. Um trabalho na África que nós fazíamos nessa época, hoje, já evangelizou mais de 1 milhão de moçambicanos. Que nós fazia parte, um dos maiores contribuintes para aquele trabalho. E dizer, Deus, o que o Senhor está fazendo agora? Mas nesses momentos com Ele, aconteceu uma coisa num dia, quando a coisa estava muito difícil. Tocou meu celular.
uma pessoa de São Paulo ligou assim para mim e falou: Ironi, o que aconteceu com você? Eu falei: nada, você já está sabendo? Ele era gerente de marketing de um fornecedor meu. Eu falei: você já está sabendo? Ele falou: não sei o que está acontecendo com você, mas hoje eu vinha na Marginal Tietê, naquele movimento, e Deus falou: para esse carro e ora pela Ironi. Eu falei: parei e orei por você. Não sei o que é. Aí agora, eu estava no meio de uma reunião, era 3 horas da tarde, no mesmo dia. Deus falou: agora sai dessa reunião, pega o telefone, liga para o Ironi e fala para ele o que eu vou falar, o que eu vou mandar você falar. E eu liguei para você e estou esperando ele me dizer que agora, tá bom. Ele manda te dizer o seguinte: que ele tem um carinho tão grande por você, que ama você tanto, e te dá a oportunidade agora de dizer para ele o que você quer que ele faça por você agora. Você pensa, tudo acabado. Deus te dá a oportunidade dessa e fala: Senhor, eu quero que você arrebente aquele cara lá que me deu outra, né? O Ironi queria isso. Mas aqui dentro de mim tinha uma fraçãozinha do amor de Deus que me deu clareza, e eu lembrei de Salomão. Porque eu sou um dos homens privilegiados que tiveram essa oportunidade. Quando Salomão teve essa mesma oportunidade, eu disse: me dá sabedoria. Eu falei: Senhor, eu vou te pedir 3 coisas. A primeira dela é que eu possa honrar meus compromissos, pagar meus funcionários, meus fornecedores. Né? A segunda coisa, que o meu nome não seja manchado. Não quero meu nome no Serasa, Senhor. E a terceira coisa que eu quero, que eu aprenda tudo que o Senhor quer me ensinar com isso que está acontecendo comigo. Acho que ele falou: tá bom, só isso? Isso é mole para mim. Quer mais alguma coisa? Tem certeza? Posso perguntar para os universitários? Tá bom. Para encurtar a história, porque eu preciso complementar a mensagem. Paguei todos os funcionários. Paguei todos os fornecedores. Fiquei devendo pessoa física no Banco Santander. No Banco Sudameris na época. E um belo dia a dona Loide, que ela cuida lá em casa, eu sou corajoso, quem cuida com o dinheiro é ela, né? Diz que nunca se dá dinheiro para a mulher cuidar, mas lá em casa a gente dá, né? Ela vai no Banco Santander, no Sudameris, e o gerente fala para ela: olha, dona Loide, eu não sei o que acontece aqui não. Olha aqui, 6 meses está atrasada a parcela, a gente manda para o Serasa e não entra. Manda para o Serasa, ó a ficha do seu Ironi aqui. Está aqui, não tem nada. Está aqui, limpinha. E a gente não consegue pôr no Serasa. Falei: se vira você, esse é problema seu. Sabe por quê? Porque Deus tinha feito um trato comigo. E Ele não assina lápis esse contrato, não. Né? Se você fez um pacto com Ele, um concerto com Ele, Ele faz, e faz na boa. Agora, às vezes, não é no tempo que você quer. É no tempo dele. Não é do jeito que você quer. Eu falei: Senhor, o Senhor podia me ensinar isso de um jeito mais leve, né? Eu podia ter pego mais leve. Mas é isso. As pessoas se frustram. Essa confusão de limitar Deus dentro de 4 paredes de uma igreja é a pior coisa que o cristianismo padece no mundo. Porque cada igreja diz: não. É muito normal as pessoas entenderem diferente. O que não é normal é todo mundo se achar o intérprete supremo da lei de Deus, dizer que só aqui. E tem que ser assim. Se sair uma vírgula para cá, vai para o inferno. Gente, estou vendo a Débora aí, acho que a colega deve ser advogada também. Assim, o que é um julgamento? É você pegar um comportamento, uma situação, uma regra e dizer se está certo ou está errado. E a Bíblia fala trocentas vezes dizendo: não julgue, porque vão ser julgados. E de novo, Deus olha assim: gente, vocês não lerem. O que está escrito? Não julgueis para não ser julgado. O que é julgar? O fulano fez isso, mas aqui na Bíblia está escrito assim, então ele vai para o inferno. O fulano não fez isso, deixou de fazer isso. Ele só disse para nós uma coisa: vá
e pregue o evangelho. Não pregue regra de igreja, não pregue essas coisas. Vai e prega o evangelho, que o evangelho enquadra você na regra da igreja que for preciso. Mas primeiro o evangelho. Primeiro Cristo. Primeiro o amor dele. Primeiro o sacrifício dele. Que quando você prega o evangelho, todas as outras coisas vêm em seguida. Não tem problema daí. Agora, você vem primeiro com o espinho, para depois a fruta, a pessoa não quero. Né? Alguém já subiu em pé de laranjeira? Quer a laranja, quer subir na laranjeira? Leva um enroscão de espinho. Mas se você falar só dos espinhos, a pessoa não vai gostar da laranja. E tem gente que é tão desinteligente, para não falar outra palavra, que ela vive falando só dos espinhos. E as pessoas se frustram, porque conhecem os espinhos. Mas essa árvore, ela dá um fruto tão doce. E eu estou dizendo para você que tem um pouquinho de frustração com alguma coisa, que a doçura de Deus está aqui hoje. E Ele está te convidando. Esse amargor que causou na tua vida, hoje é o momento de transformar em doçura. E é doce mais que o mel. Não pode exagerar na dose. Tem que ir experimentando aos pouquinhos, levar a vida toda curtindo essa doçura. A doçura do Senhor. A doçura do Senhor. O Evangelho transmite essa doçura. E você, ao falar desse Evangelho, pelo amor de Deus, não fique colocando amargor em cima da doçura. Fala da doçura do meu Senhor, do seu Senhor. Aquele que, sendo filho de Deus, se doou completamente a ponto de morrer. Naquele diálogo final que teve lá no Getsêmani, quando Deus chegou, Ele chegou assim num ponto: Pai, está feia a coisa, eu não estou aguentando. Passa de mim esse negócio. Passa de mim esse cálice. E ficou. Oh, Pai, passa. Daqui a pouco, lembra da oração de ontem, quem viu? É a mesma história. A hora de conversar, ele estava falando: passa de mim esse cálice. Daqui a pouco, falou: ah, Pai, entendi. Tem o pessoal lá em Lajeado, no ano de 2014, que vai precisar ser resgatado, de estar lá. Eu preciso então, Pai. E daqui a pouco ele foi transformando essa oração num gemido, entendendo a necessidade, a ponto do seu suor virar gotas de sangue, num sofrimento extremo, gotas de sangue vertiam do seu rosto, por causa de você, por causa de mim, por causa de nós, por causa de cada um daqueles que ainda vão conhecer a Ele. Derramando o seu sangue, foi para a cruz. Por causa disso, não existe motivo para você se frustrar com Ele, mas primeiro você precisa conhecer a Ele. Conhecer, dizer muito prazer. Eu já conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos viram a tua salvação. Que lindo. Tem muita gente que está aqui, que vive dentro de igrejas por aí e conhece de ouvir falar. Igual Gideão. Os meus pais dizem. Não é isso que ele falou? Tem quantos anos meus pais dizem, mas ele não viveu ainda. E tem gente que está com 30 anos, 50 anos dentro da igreja e ainda não conheceu Deus, mas sabe todas as regras. Sabe tudo que pode e tudo que não pode. Mas eu estava conversando com o pastor Krieger, ele falando uma coisa que foi muito bacana. Ele falou que Jesus deu um exemplo do meio a meio, né? Estarão dois numa cama, um será tomado e outro ficar. Né? Então, estarão dois no campo, um vai e outro fica. Tem 10 virgens, 5 vão e 5 ficam. E isso não é no mundo aí fora, não. Isso é aqui dentro. Você está falando de cristianismo. Está falando para o povo dele. Então não vamos se achar muito gostosão assim, porque a gente brincou, vai ficar. Brincou, fica. Esse dia eu postei no Facebook, tem muita gente lajeado nele, não deve ter lido. O perigoso minuto final do cristão.
Você pega aquela pessoa que está com a vida arrebentada, igual nós chamamos ofensivamente as pessoas, chamando que é desviado, né? Aquela pessoa que conheceu a palavra, que vive na vida lá. Se ele tiver 1 minuto final de consciência, ele volta para Jesus e fala: Senhor, eu te quero de volta, me perdoa, eu confesso teu nome de novo, te agradeço por me dar essa oportunidade, e vai para o céu. Igual lá na cruz. O que aconteceu com o ladrão lá? Jesus falou: olha, então você vai achar uma igreja aí, vai fazer uma campanha de oração, vai lá se batizar, que daí você vai para o céu. É isso que ele falou? Não, ele falou: filho, legal. Estava assim, estava com a mão esticada, né? Falou: legal, hoje mesmo está comigo no paraíso. Falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E já o crentão arrogante, às vezes, naquela situação, fala: oh Senhor, que bom, eu vou para o céu. Agora eu vou para o céu. E não se arrepende de coisas que tem que se arrepender. E não reconfessa a sua vida com Deus, não reconserta. Ah, eu sou pastor, graças a Deus estou indo para o céu. Eu todos os dias falo: Senhor, eu tenho que vencer um cara ruim que mora dentro de mim. Todos nós temos. Tem que vencer esse camarada ruim que mora dentro de nós. Todo dia, porque senão o teu amanhã é pior. Temos que vencer. Ele quer ir sempre do lado contrário. Mas ele falou para o ladrão lá na cruz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje. O perigoso minuto final do cristão é se achar. Deu para refletir um minutinho? Se esse fosse o seu último minuto, qual seria a sua conversa com Deus? Feche seus olhos um pouquinho, curva sua cabeça e pensa nisso. O que você diria para Deus se esse fosse o seu último minuto? Você ia olhar seu porta-retrato, ver se você está dentro do figurino? Você ia olhar para o seu coração, ver se você está... Como é que está seu coração? O que você ia dizer para ele nesse último minuto? Que Deus nos dê a oportunidade e o momento de todos nós vivermos a vitória desse minuto. Todos os dias, porque pode acontecer no minuto seguinte. Esses dias eu estava indo com a minha esposa numa cerimônia pós-sepultamento de um tio. E nós estávamos na rodovia. De repente, quando eu olhei, uma moto atravessou a rodovia de 2 pistas. A pista contrária veio para embaixo do meu carro. Num lance de 1 segundo, eu me livrei e falei para ela: isso é a vida. Esse moço, esse pai de família, poderia ter entrado embaixo do meu carro e tudo tinha acabado. A vida é assim. E nós temos que viver todos os dias sabendo que nós vivemos pensando que somos eternos. Você quer ver? Para que serve a palavra desenganado do médico? Né? Um certo pastor chegaram para ele e chamou para orar para uma pessoa. Vai orar pela minha avó. Um camarada da minha idade, vai orar pela minha avó, que ela está desenganada do médico. Aí ele olhou para o camarada e falou: bom, fez as contas, quanta idade deve ter a avó dele, né? Falou: deve ter 90. Que idade tem sua avó? 95. Está desenganada do médico. Ele falou: mas qual é o engano? Sabe qual é o engano? Nós nos enganamos que vamos viver para sempre. Esse é o engano. E o médico desengana, fala: filho, você não vai viver para sempre, está com o dia contado, acabou. Game over para você. O molecado sabe o que eu falei, né? Game over para você, acabou o jogo. E esse minuto final acontece, às vezes, da hora mais inesperada. Levante tua mão comigo assim, bem forte, e diga assim, ó: Escola Bíblica Dominical, ano do crescimento, um ganhando mais um. Uma abençoada semana na paz do Senhor Jesus.